Agora a igreja talvez lhe chame, sua consciência talvez lhe chame. Porém, enquanto Deus lhe chama, ele sabe como ataviar seu servo. Sinful men, scholarly, educated, influential in their denomination, stand in your garb of denomination and try to inject some of that pure, unadulterated word? E homens pecadores, sábios, educados, influentes em suas denominações, permanecem em sua aparência de denominação e tentam injetar algo com aquela pura e inadulterada palavra. Remember, the word is God. Lembre-se, a palavra é Deus. If a seraphim that know no sin had to cover his face to stand in the presence of God, how are we going to appear that day? Se um serafim que não conheceu o pecado tinha que cobrir sua face para permanecer na presença de Deus, como nós iremos aparecer naquele dia? We stand in the presence of his word, preached and thoroughly vindicated by the Holy Ghost. Quando nós... Graças a Deus, um bom dia para a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar. 3 versos do Salmo 119, que nós estaremos orando ao nosso Pai. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme te ordenaste, tudo se mantém até hoje. Todas as coisas te obedecem. Oremos ao nosso Deus. Essas crianças amadas, nossos olhos fechados. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando agradecidos por mais uma vez que o Senhor teve misericórdia e nós aqui estamos para prestar louvor, para agradecer por tudo, ó Pai, que o Senhor nos tem concedido, a graça, a misericórdia, a vida, tudo isso nós te agradecemos e agora nos ajude, ó Pai, a prestar um bom louvor, a escutar a Tua palavra. Ajude, ó Pai, aqueça os nossos corações para que nós possamos fazer o Teu propósito nesta manhã. Pai bendito, ajuda cada irmão, cada criança que se encontra, que possa estar sendo agraciado, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E nós ficamos contentes e alegres, ó Pai, em poder mais uma vez ter o privilégio de louvar e bendizer o Teu santo nome. E se, ó Pai, se agradecer, ó Pai, por esta mensagem maravilhosa, por essa misericórdia que o Senhor nos ter chamado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Corinho 35, ao lado de Jesus.
cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal ao lado de Jesus. Eu quero estar. Aleluias! Ao lado de Jesus nós já estamos. Amém? Hino número 60. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao seu lado, protegido. Eu desejo inimigos me perseguem, eu sucumbo, ó Salvador. Muito aflito te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido. Eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, pois sem ti não posso andar. Como aflito, venho a ti para implorar. Escuta, Cristo, os rogos que te faço. Dá-me abrigo nos teus braços, me protege-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido. Eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, onde possa repousar a minha alma tão cansada, e um abrigo possa achar. Já eu creio que me atendes, eu confio em ti, Senhor.
Graças ao Senhor. Eu saí um pouco da ordem de cor, nós cantamos 119. Depois eu mesmo queria apresentar comigo. Querem que eu cante uma? Vocês cantam? Então nós vamos cantar o hino 119 e após esse, a irmã Liliane e Gabriela cantarão a alegria de um salvo. E daí nós poderemos fazer, após esses dois hinos, a oração pelos pedidos se houver. Vamos cantar então 119. E entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia aos bonitos, ó que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, pois o sim, tantos como areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista terá. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Graças a Deus. A alegria de um salvo. De um salvo não se explica e não tem comparação. Quem é eleito e também predestinado carrega graça dentro do seu coração. É muito simples, porém sábios e entendidos não compreendem e jamais vão entender. É muito mais do que ser um religioso, é fé perfeita na palavra deste Deus. Eu sou feliz, mesmo diante de amargura
esta vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão. Porque Jesus em uma cruz me concedeu esta alegria. Por isso hoje eu o louvo noite e dia, até muito breve chegar lá em Sião. A alegria que o mundo oferece é passageira como chuva de verão. Em um minuto tudo isso desvanece, deixando apenas o amargor e a solidão. Mas para o salvo há outra realidade, que aqui no mundo nunca passará. A redenção um dia me foi ofertada, alegremente vivo sempre a cantar. Eu sou feliz, mesmo diante de amarguras desta vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão. Porque Jesus em uma cruz me concedeu esta alegria. Por isso hoje eu o louvo noite e dia, até muito breve chegar lá em Sião. Porque Jesus em uma cruz me concedeu esta alegria. Por isso hoje eu o louvo noite e dia, até muito breve chegar lá em Sião. Amém, Jesus. É um desejo de todos nós chegar lá em Sião. Alguns estão indo, porque dia nós vamos também todos juntos. Amém? Nós teremos agora a oração dos pedidos. Sim, velho. Não há pedido, mas mesmo assim nós vamos orar um bocadinho mais. Né? Cada um ora por sua necessidade. Oramos também pelo nosso pastor, né? Vamos aproveitar esse reforço que nós podemos ter. Senhor querido, estamos agradecidos, ó Pai. Não há nenhum pedido, Pai, escrito,
mas em nossos corações nós temos as nossas necessidades. O Senhor conhece o que vai pela nossa vida. Nós rogamos, ó Pai, forças para conseguir ir em frente, ó Pai, nesse caminho que o Senhor nos tem chamado. Oramos agradecidos, ó Pai. Ajude aqueles irmãos também que não puderam estar aqui e abençoe também o nosso pastor, ó Pai. Fortaleça, prepare ele pelo caminho que tem pela frente e que nós possamos, ó Pai, amanhã ou depois podermos dizer assim, como Paulo, que nós temos vencido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Podeis os assentar. Vamos cantar com bastante força, bastante alegria, fazer bastante barulho. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Demos glória por quanto do céu teu Filho bendito por nós todos dias. De amor nos merecimentos do Filho de Deus, nos confia no teu Salvador, vai vendo tentar na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Caio aqui. Graças ao Senhor. Eu quero ensinar a igreja o dia que eu cantar para a gente esticar bem assim. Não é para ficar azul como o profeta falava, mas para a gente aprender a ficar com mais fôlego, né? Sempre ajuda. Amém? Vamos repetir o Corinho 35 então. E daí nós estaremos iniciando. O culto vai começar com uma pregação do pastor Joaquim. Vamos repetir o 35? Bem assim, depois do corinho 35 e daí ao fim.
Ao lado de Jesus eu quero estar. Teu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do Pai. Ao lado de Jesus eu quero estar. Tudo amor brilhante vem de ti. E a glória da cidade eu hei de ver. E lá hei de cantar o hino eu quero estar. Graças a Deus. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, Tu és o grande oleiro, e eu
feito santo e são. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado, ele pode até quebrar, mas estando em tuas mãos, tu me podes renovar. Estando em tua forma, serei vaso no além. Quando eu deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas tu podes me usar. Ouvintes, a Bíblia Sagrada é escrita de uma forma tão importante, tão profunda e tão simples, que somente os simples podem conhecê-la, recebê-la em sua essência. Não foi em vão, não foi por acaso que Jesus Cristo levantou os seus olhos aos céus e exclamou, parece mais como uma gratidão profunda, uma das maiores gratidões que Jesus teve aqui na terra. E o profeta Isaías profetizou: ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito, fica agradecido. Não tem nenhuma pessoa que esteja satisfeita que também não esteja agradecida. Sempre quando alguém se satisfaz, é porque alguém correspondeu, é porque alguém ajudou, é porque alguém cooperou. Então, numa gratidão, quero dizer, a maior delas, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra,
porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Parece que Jesus discriminou os sábios, os entendidos. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, discrimina, é assim? A Bíblia olhada fora desta revelação pela qual Jesus agradeceu, discrimina a mulher, discrimina as cores, as sementes, discrimina o pobre do rico. Isto quer dizer, discrimina o rico, discrimina o sábio. São Paulo diz ali que são poucos os sábios deste mundo que são salvos. Poucos. E quando João Batista mandou os seus discípulos a Jesus, na sua hora em que ele estava numa agonia profunda lá na cadeia, porque toda a unção havia saído dele, ele havia se diminuído e Jesus crescido, e toda a plenitude da divindade estava em Jesus. Então ele enviou discípulos a Jesus, perguntando para ele se ele era realmente o Cristo. Ora, poucos dias antes, João havia apontado para Jesus e exclamado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora manda seus discípulos perguntarem a Jesus se realmente ele era o Cristo, se ele era realmente o Cordeiro de Deus. Mas vamos para a resposta de Jesus. Jesus disse, respondendo: vocês voltem lá e digam para João que os cegos enxergam, os coxos andam, os paralíticos, os mortos são ressuscitados, as maravilhas são feitas que o Messias faria, e o Evangelho é anunciado aos pobres. No chamado Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Filho de Deus, o eleito, nunca é um esperto, muito embora interpretado assim pela sabedoria que Deus lhe dá. João teve essa experiência, meu irmão, voltando um pouquinho a João Batista. É aquele negócio, você prega sob a unção do Espírito Santo lá no púlpito, depois você tem que desfazer aquilo que você próprio pregou. Quando as pessoas vêm te pedir satisfação, você tem que botar um azeitinho daqui e outro dali. É um perigo isso para aqueles que cogitam, que especulam, que pedem explicações. Mas João estava claro, havia se diminuído, por isso ele fez a interrogação. Quando ele estava na plenitude do Espírito, ele não teve interrogação. E agora, vamos um pouco adiante, lá com o anjo e Maria, a Virgem Maria, a então Virgem Maria. O anjo disse para ela, a respeito de Jesus: ele será forte e assentar-se-á no trono de Davi. Eu gosto muito disso, eu gosto muito desta passagem. Por quê? Porque ela mostra a contradição
ela mostra o paradoxo que eu vivo, o paradoxo que nós vivemos, o confronto com a própria revelação da palavra. Existe um povo que é insultado, como São Pedro disse. Eles perguntam, eles blasfemam: onde está a sua vinda? Há quanto tempo isso era para ter acontecido? O povo de Deus, a igreja de Deus, tem que ser confrontada. Tem que viver o paradoxo, tem que viver em contraste. Assim foi Abraão desde que ele recebeu a promessa de Elohim. Agora, pense nisto. Como você gosta também disto. E Maria não viu na carne, na sua carne, nenhum cumprimento da promessa que o anjo fez, da profecia do anjo, da mensagem do anjo. Ela não viu em sua carne, mas ela viu em seu espírito. Isso não foi escondido a ela, por isso ela não se escandalizou com a mensagem. Ao invés de ver seu filho no trono de Davi, ela o viu no Calvário, na cruz, derrotado. Foi isso que ela viu na carne, na razão. Essa razão que nós usamos para murmurar, para conspirar, para inquirir, para questionar mensagens do Espírito Santo no púlpito. O juízo que cai sobre nós, os pastores, se não pode cair hoje diante da multidão, do povo, vai cair lá no dia de juízo diante do mundo todo. Qual é preferível? Recebemos o juízo aqui, uma mensagem corretiva e exorta, que redargua diante da igreja, ou sermos terrivelmente repreendidos diante do trono branco? Porque se não formos julgados na casa de Deus, seremos julgados diante do trono branco. Há um trono. Mas eu quero perguntar aqui com meus irmãos, com minhas irmãs, com meus ouvintes amados, de que forma Davi chegou ao trono? Ah, sim! Que grande revelação! Graças te dou, ó Pai, Senhor, dos céus e da terra. Olha, por isso é que nós, o cristianismo, tem o crucifixo como sinal do cristianismo muito antes de Roma. Muito antes. Muito antes, desde o Calvário. Porque o cristianismo não idolatra a cruz, não idolatra o crucifixo. O Calvário é simplesmente uma manifestação física do Cordeiro sangrento de Apocalipse 5. E o Cordeiro não está numa cruz, ele está no trono, num trono da intercessão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus 4, verso 16. Que coisa profunda! Mas quem pode ver isso? Quem está enxergando? Quem está se alegrando, se exultando comigo nesta hora? Somente aqueles a quem o Pai tem revelado. Basta você examinar a vida de Davi, o sofrimento que Davi sofreu, a perseguição que ele sofreu para chegar ao trono. Você verá também o sofrimento de Cristo para chegar ao trono. E ele não parou de interceder. Se não parou de interceder, ele sofre. Sofre a incredulidade desse mundo religioso. Por isso o profeta desta era pregou uma mensagem: eu acuso esta geração por ter crucificado a Cristo novamente, traspassado sua palavra com os credos e dogmas de Nicéia. As lanças
romanas que traspassaram o lado de Jesus Cristo lá no Calvário, traspassaram-no novamente com seus credos e seus dogmas, nascidos em Niceia e não em Jerusalém. Batismos, 3 pessoas distintas, tudo é lança de Niceia, que traspassa a palavra. Nós temos um trono, não uma cruz. Nós temos um cordeiro sangrento no trono, não um Jesus de sexta-feira, de ano em ano, sexta-feira da paixão. Você deve se chegar a ele agora, porque ele já venceu a morte. Por nós, por mim, por você. A morte não é outra coisa senão o pecado. O pecado não é outra coisa senão a morte. Morte faz separação entre o homem e Deus. Venceu a morte. Você, como todo cristão, também tem que se assentar no trono. E você só pode ir através deste caminho estreito do sofrimento pelo nome de Jesus Cristo. E é justamente isso que está acontecendo com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos nos pôr em pé. Aos acordes de Somente Crer, vamos receber na plataforma o nosso pastor. Pastor Américo Reginaldo. Senhor Deus, Graças. agradecemos a Ti, ó Pai, Aleluia. por nos conceder
mais esse tempo de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. Vemos aqui com certeza em nossos corações que podemos, por meio da fé, chegarmos ao trono da graça. Amém. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que assim seja. E o Senhor tem nos ajudado. Amém. O Senhor é o nosso ajudador. Aleluia. O Senhor é aquele que nos fortalece para a batalha, Deus bendito. nos anima, nos encoraja. Por isso, ó Pai, os nossos corações nesta manhã estão cheios de regozijo, de gratidão, Deus. de louvores a Ti. Aleluia. Que o Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, Deus. tem cuidado de cada um dos Teus filhos. Mesmo em meio a tanto alvoroço, tanta agitação qual nós estamos passando, como igreja, como nação, mas nós estamos confiando unicamente Amém. no Senhor. Aleluia. Não estamos confiando em um braço de carne, mas estamos confiando no braço do Senhor. Amém. Fala conosco mais uma vez, Sim, Pai. nos dê o entendimento aberto, Que assim seja. a mente de Cristo, para compreendermos Aleluia. a palavra de Cristo. Perdoa nossos pecados, Que ó assim Pai, seja, meu Deus. nossas fraquezas, nossas debilidades, e dá-nos a porção deste dia, aquilo que o Senhor já tem reservado para nós, Aleluia. desde antes da fundação do mundo. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Tua graça. Amém. Graças. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Assentai-vos, irmãos. São Mateus, capítulo 24, versículo 23 e o 24 nós vamos tomar nesta manhã. Nós estamos tendo um estudo com a igreja, uma série de mensagens baseado em adoção. Nós vamos abrir hoje um pequeno parêntese, mas que está ligado com esse ensino que nós estamos tendo aqui. Sem sombra de dúvidas, está ligado com isso. Nós vamos indo passo a passo, e sempre quando Deus nos dá uma inspiração, a gente abre esse parênteses para encaixar mais alguma coisa para melhorar o nosso entendimento espiritual. A mensagem que nós temos em mãos aqui, esta manhã, que foi uma mensagem que o profeta pregou em uma escola dominical, com o título de Os Ungidos dos Últimos Dias. É uma mensagem que aqueles que puderem adquirir, aqueles que têm, ela realmente nos adverte e nos dá segurança de que nós podemos sim escapar dos falsos ungidos. Os
dos falsos profetas. Uma mensagem que realmente ela abre o nosso entendimento e tira o nosso medo. Tira o nosso medo. Mantém o temor de Deus nos nossos corações e tira o medo de cada um de nós. Então, por isso, nós vamos com bastante cautela, bastante cuidado, falar somente o que o profeta falou. E isso é segurança para nós. E aqui na introdução ele falou que o objetivo disto era nos manter informados. Uma grande coisa, né? Uma frase, mas tem um significado muito profundo. Nos manter informados. E é este o trabalho que foi e que é de todos os mensageiros de Deus, todos os atalaias de Deus, é manter o povo informado, avisado. O atalaia é aquele que fica no topo da torre, lá em cima, observando ao longe, para que quando o inimigo se aproxima, ele avisa o povo, para o povo se preparar, se aprontar. E é isto que esse atalaia de Deus, o profeta desta última era, fez, nos manteve informados. Amém. Com tudo aquilo que nós precisamos para estarmos apercebidos desta hora que nós estamos vivendo. Por isso que o Senhor Jesus mesmo disse aqui, no versículo 44, por isso estáis vós apercebidos também, que o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então é para isso que nós estamos seguros, crendo nesta mensagem profética da última hora. Amém. Ela está nos preparando para que esse dia da segunda vinda do Senhor Jesus não encontre muitos despercebidos. E eu estava pensando ali e vendo esse quadro que nós estamos passando, a nossa nação está passando, essa crise, esse momento muito tenso, não se pode desprezar isto. Para mim, para nós, como cristãos, é um grande sinal. É verdade. O que tem acontecido. Verdade. É um grande, não é uma coisa assim. E quantos dias antes foi falado nos noticiários, as pessoas que têm esses meios de comunicação, que haveria essa paralisação. Eles falavam assim, abasteçam seus carros. Quantos que não ouviram isso? É verdade. Vai faltar combustível, vai faltar isso, abasteçam-se. E o povo brasileiro parece que, É verdade. não sei se só o brasileiro, mas todo mundo é acomodado. Né? Ah, isso aí é só papo furado. Não, deixa pra lá, isso aí é só. E olha quantos que está aí. É verdade. Não tem nem como sair de casa. Mas foi falado ou não foi falado? É verdade. Verdade. Advertiram ou não advertiram? Amém. Vai parar tudo. E se o homem, saindo da boca do homem, essas coisas, essas informações, aconteceu, e o que saiu da boca de Deus, Aleluia. Graças. não vai acontecer? Amém. É verdade. Graças ao Senhor. Será que nós vamos ficar assim até quando? Aqueles que... O que a gente tem observado é assim. Tem muitos que estão aí ouvindo e não entram. É verdade. E os que está dentro, está saindo. É verdade. É verdade.
Você vê que quadro, isso é a tendência humana. De nós seguirmos o nosso eu, nossos desejos, seguir o que eu quero, o que eu penso, o que eu vejo. E às vezes quando a pessoa entra nesse espírito aí, ele questiona até o púlpito. Nós ouvimos. As pessoas questionam até o púlpito. E é um pedacinho terrível. Aí depois você tem que justificar o que você pregou. Já imaginou o pastor justificar todas as pregações dele? Ele tem que estar justificando. Meu Deus. Então é um momento sério, um momento delicado. E nós temos que estar seguros da nossa fé. Cada um em particular, saber naquilo que tem crido, que tem recebido. É de Deus ou não é de Deus? É verdade. Você está crendo que você está recebendo do púlpito uma mensagem de Deus, um recado de Deus, então segura isso pela fé. Amém. Não vamos pedir explicação nenhuma, vamos crer, vamos confiar. Aleluia. Mas é um grande quadro, nós poderíamos fazer uma grande aplicação, mas vamos ficar só nisso. É verdade. Foi falar, abasteça o carro. Ah não, isso aí, 2, 3 dias já passa, acaba, é só um movimentozinho, está aí as coisas, né? Mas vai vir um reino, um governo que não precisa mais disso. Amém. Esse governo que está vindo para tomar controle da terra, Aleluia. eu creio, a gente está tão seguro que não vai ter paralisação nenhuma. É verdade. Você não precisa fazer passeata, piquete, fazer isso, fazer aquilo, não precisa nada disso não. Reivindicar alguma coisa, porque ele vai dar muito mais do que nós merecemos. É verdade. Aquele governo, sim, é o governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Esse não vai precisar fazer movimento nenhum. Não é troca de poderes, troca de sistemas que melhora. A única esperança da humanidade é a segunda vinda Amém. do Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor. Mas, claro que nós obedecemos às autoridades. É verdade. Pedro falou, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então nós nos submetemos até aonde não choca com a Escritura. Quando chocou, nós ficamos com a Escritura. Graças a Deus. Amém? Amém. Mas vamos caminhar aqui um pouco. Essa Escritura que nós lemos, São Mateus. O profeta disse no parágrafo 23, encaixou até com a Escritura, nós lemos o versículo 23 e 24. Ele falou aqui no Mateus 24, Jesus usou termos Cristos, não Cristo. Cristo existe um só. Amém. Agora Cristo. Mas ele falou Cristos, plural, não singular. Cristos. Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. Amém. E então, se é ungidos, como é Cristos, então é ungidos. Não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos, estão vendo? De outra forma, se ele quisesse simplificá-lo a fim de que pudéssemos entender melhor, Simão Branco está ensinando, está falando. Ele diria, nos últimos dias se levantarão falsos ungidos, falsos cristos e falsos ungidos. É a mesma coisa. Agora, isso parece quase impossível. Veja os termos de ungidos, mas notem bem as próximas palavras.
e falsos profetas. Falsos ungidos e falsos profetas. Tudo no plural. Então era vários que surgiriam nos últimos dias. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. Pessoa que vem com uma mensagem, ele é ungido. Ele é um ungido com uma mensagem. E a única maneira que a mensagem pode ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos. Isso aqui nós temos que observar com bastante cuidado, bastante atenção. E graças a Deus por nós crermos em um profeta. Senão nós estaríamos todos enredados. Meu Deus. Estaríamos aí, que nem a gente tem falado. Às vezes a pessoa mistura medo com temor. Fica com medo de tomar uma posição de porque, às vezes, mas é ungido, é ungido. Não, ungido, existe vários ungidos. Todos que têm uma mensagem são ungidos. Mas ungidos com o Espírito Santo, o Brando vai ensinar mais para frente, ungidos com o Espírito Santo, mas eles em si são falsos. Meu Deus. Então isso aqui para trazer nesse calibre aqui é só o ministério de Elias mesmo. O único na Bíblia que teve esse calibre de chegar a encarar e falar as verdades até mesmo para o rei foi ele. Um espírito muito obediente, muito submisso a Deus, foi o espírito de Elias. Por isso que Deus propôs usar esse espírito 5 vezes. É verdade. 5 vezes. Nós estamos aqui agora na 4ª manifestação de Elias. Amém. Amém. Virá a 5ª, mas nós não estaremos aqui mais. Amém. É o próprio Elias lá com os judeus. Mas nós estamos na mensagem, na 4ª manifestação do ministério de Elias. Amém. Aleluia. Então está aqui para falar essas verdades. Ele tem autoridade divina para falar isso. Apontar essas coisas, ele tem. Então não é ele em si, mas é Deus usando ele, o seu ministério. Graças a Deus. Então vejam aqui. Mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Um profeta, claro, nós vamos ver o profeta falando profeta, da palavra inglesa é um pregador. Não um profeta maior, mas um profeta é um pregador. Então ele ensina o que é a sua mensagem. A sua mensagem. Mestres ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Já imaginou uma pessoa ungida com o Espírito Santo e ser um falso? Meu Deus. Não sei se vai dar tempo que nós chegarmos, mas o profeta traz o quadro de Balaão. A profecia de Balaão era de Deus, tanto que está se cumprindo até hoje a profecia de Balaão. Que Israel era como um unicórnio. A nação de Deus não tem como destruir. Não tem destruído a nação, está lá até hoje. Profecia de Balaão. Mas o ensinamento de Balaão foi falso. Ele amou mais o prêmio da injustiça, diz as Escrituras. E foi um profeta ungido, não foi? Então vejam aqui, pessoas ungidas com ensinamento falso. Ungidos, Cristos, plural,
profetas, plural, e se há tal coisa como um Cristo singular, então estes teriam que ser ungidos. Que sua profecia do que eles estivessem ensinando seria diferença, porque eles são ungidos. É o que eles ensinam, é o que eles pregam, é o que nós pregamos é que faz a diferença. Por isso que tem que observar quando se trata de ensinamento, de algo que o ensinamento, o profeta fala que é aquilo que posiciona a igreja. E como que a igreja vai estar posicionada em um ensinamento falso? Uma pregação falsa. E mesmo assim aquele homem sendo ungido com o Espírito Santo. Meu Deus. Por isso que o profeta fala que o certo e o errado é um fio de navalha. Não é Mateus 24, que nós lemos aqui, é um fiozinho de navalha, é pouquinha coisa que tem diferença. Por exemplo, Jesus falou para nós amar os nossos inimigos, não falou? É Bíblia, isso. Amém. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, aqueles que vos caluniam. Isso é ensinamento de Jesus. Agora, quando você ouve um ensinamento assim, que às vezes saiu dos nossos, porque não era dos nossos, eles não são nossos irmãos. E isso é ensinamento falso. Não ora nem por eles, nem recebe eles. Jesus falou para orar até pelos inimigos. É verdade. Agora nós não vamos orar nem pelo nosso irmão. Já imaginou de pessoas, irmãos, que Deus tem trazido de volta, Deus tem resgatado, se nós tivéssemos parado de orar por ele, se eu tivesse ensinado, não é nosso irmão, nem dê a mão de companheirismo para ele, deixa ele lá, o irmão não teria voltado para a ceia, aquela família não teria sido resgatada. Está vendo como Deus nos abre entendimento? E é isso daqui, por isso que é muito melhor, muito mais seguro você ficar com o que o profeta disse do que, às vezes, muitas vezes, o que o ensinador lá está dizendo. Que às vezes eu sei pelo que eu ensino, às vezes você não acerta o alvo, mas se você for pelo que o profeta ensina, você acerta. Amém. Graças a Deus. Então, tem que ser observado isso. O profeta nunca fez isso, irmão. Verdade. Eu não lembro de uma mensagem, eu não li todas, eu não tenho verdade. todas essas mensagens. Mas as que eu tenho, eu creio que é o suficiente para me colocar no arrebatamento. Amém. Tudo que, essa mensagem mesmo aqui, os ungidos dos últimos dias, daí você junta ela com os selos, porque esse capítulo 24 de São Mateus está ligado perfeitamente com a revelação dos selos. Junta ali para você ver. Irmão Brana nunca ensinou isso. Nunca falou para você desprezar o irmão, porque ele não congrega mais com você. Ele nunca ensinou isso, eu nunca li isso até hoje. Uma família que não está de acordo comigo aqui, ou com qualquer ministro, agora não é mais meu irmão, nem recebe eles mais, não são dos nossos mesmo, deixa para lá onde? Nós temos que procurar fazer de tudo que a gente não sabe quem é e quem não é. O único que sabe é Deus. Amém. Às vezes a pessoa pode até se afastar da igreja, está lá no mundo, está de ponta cabeça, mas e se tem uma representação, meu Deus do céu? E se aquela pessoa que está lá tudo esquisito, toda suja, tudo marcada, for o último eleito? E eu estou aqui falando para vocês nem saudar, nem cumprimentar, deixar lá. Isso, pessoas que estão nessa condição. E aqueles que não estão nem nessa condição. Aqueles que estão lutando para ser cristãos, para crer nessa mensagem, para viver a mensagem, e a gente fala que não é nosso irmão. Isso é ensinamento falso, gente. É verdade. O povo tem que abrir os olhos. É ungido? É ungido. Todos são ungidos. O Mombrano já ensinou aqui.
O ungido, ele tem a sua mensagem. Cada um tem a sua própria mensagem. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo falou: pelos seus frutos o conhecereis. Veja o fruto depois. É verdade. Veja os resultados. Veja aquela natureza temperamental, aquela natureza agitada, aquela natureza inflexível. É fruto de cristão? É fruto realmente de um servo de Deus? Então, por isso que ficarmos com o que está escrito nessa mensagem é muito mais seguro. Você fica descansado. Amém. Você não se preocupa com as coisas, não. Se você, agora então qualquer coisa, se eu falar, vou me perder, não vai. Você vai se perder se você for contrário ao que está escrito na palavra. Agora, alguém proferir um juízo sobre você, uma maldição, pode ficar tranquilo. É só se você não crê no que está escrito, aí é que vem o risco. Então vejam aqui. Agora, o Mombranda falou, é uma lição de escola dominical. Amém. É uma lição de escola dominical. Então nós queremos tentar trazer isso ao ponto de mostrar os fatos. Fato é uma coisa, indícios é outra coisa. Indícios está pendendo para que a pessoa fez aquilo. Tem uma certa inclinação que a pessoa cometeu alguma coisa. Agora o fato é que ela já fez. Não é verdade? O fato é porque já aconteceu. Então quando você fala assim, você fala que não são nossos irmãos, não são, é um fato, você já falou que é. Você já está dando a sentença. Então o profeta falou, trazer o ponto para mostrar os fatos pelas Escrituras. Não pelo que uma ou outra pessoa tenha dito a respeito disso. Mas apenas lendo as Escrituras. Amém? Amém. Graças a Deus. Não é pelo que um fala, o outro fala, não sei quem fala. Você vai pelo que a Escritura fala para você. O que Deus fala para nós. Você pode dizer isto. Como pode ser isto? Os ungidos seriam o que eles eram? Cristos. Ungidos. Cristos e falsos profetas. Ungidos. Ungidos com letra maiúscula, está aqui na mensagem. Então, ungidos com o Espírito Santo. Mas falsos profetas. Jesus disse que a chuva, aqui é Bíblia. Às vezes para mim, que o profeta fala, eu fico com o que Jesus disse, a Bíblia. Então vamos lá. Jesus falou, chuva cai sobre o justo e o injusto. É verdade. É Bíblia? Amém. A chuva cai sobre o trigo e o joio. Amém. É verdade. Aqui, Espírito Santo, cai sobre todo mundo. Agora alguém poderia dizer para mim, o Senhor crê que essa unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Olha que pergunta boa. O profeta falou, sim, Senhor. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa. E todavia elas são falsas. Que quadro, hein? Quadro. Agora ouçam com atenção e vejam o que ele disse. Quando o profeta fala isso, ouçam com atenção, nós temos que ouvir com atenção mesmo. Amém. Não desvirtuar nossa mente, não tirar nossa mente, ouvir com atenção o que ele está ensinando, porque isso aqui é ensinamento. Isso aqui é para posicionar a igreja para a adoção. Vejam aqui, ele disse, farão sinais e maravilhas
que, se possível for, enganariam os próprios escolhidos. Meu Deus. Grandes sinais, grandes manifestações, grandes acontecimentos. O povo ia ficar maravilhado, mas tinha um pontozinho, tem algo ali que é falso. E se não é falso, se é falso é porque tem mentira no meio, não é? É verdade. Não pode todo falso e a mentira mais verdadeira que tem. Se tem uma mentira que é verdade, é essa daqui. Que tem 99,9% de verdade naquela mentira. Mas de todas as maneiras ela é uma mentira. Pode ter um tanto de verdade. Porque quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele era toda a verdade. Amém. Ele é toda a verdade. Aleluia. Não tem porcentagem de mentira. Acrescentar alguma coisinha ali. Ele é toda a verdade. Por que João falou na sua primeira carta? E no que é verdadeiro nós estamos. Amém. Amém. Graças a Deus. E no que é verdadeiro a noiva de Cristo está. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que injetou um pouquinho só de dogma, de credo, de interpretação particular, de um sistema do homem, é mentira. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou um pouquinho de fermento. O que ele falou? Meu Deus. Ele nem falou, coloca uma lata inteira de fermento. Coloca lá um monte de fermento. Ele falou um pouquinho só, leveda toda a massa. Meu Deus. Um pouquinho só de mentira, irmão. Meu Deus. Acaba com uma igreja. Acaba com o ministério inteiro. E o profeta fala, se eu não me engano, a mensagem, a semente não herdará com a palha. Ele fala, Deus me livre, servir a um Deus que sustenta uma mentira. Meu Deus. Deus. Deus não tem coisa nenhuma, ligação nenhuma com uma mentira. É verdade. É verdade. Graças a Deus. Tem que ser a verdade todo o tempo. E o profeta falou, então nós temos toda a verdade, então não queremos nada. Amém. Tem que ser desse jeito. Amém. Porque para ter cristãos verdadeiros, cristãos completos, tem que ser através de toda a verdade. Nós não vamos ter nunca, nós não vamos chegar à perfeição, à estatura de um varão perfeito, tendo mentira no nosso meio, tendo falsidade, tendo parcialidade nas coisas, Meu Deus. sendo parcial. E você sabe que para você ser parcial, você não pode ser honesto. Quando há parcialidade, você não está sendo honesto naquela questão, naquele assunto. Por isso que um juiz verdadeiro, um juiz honesto mesmo que não creia em Deus, mas para ele ser realmente ali, responder, honrar aquele diploma que ele tem que, para qualquer questão que ele vai julgar, ele tem que ouvir no mínimo, dois lados da questão. É verdade. Seja um ateu, mas se ele honrar aquele diploma que ele tem lá, ele tem que ouvir um lado, depois ouvir o outro, É verdade. e chegar às conclusões. Se você ouvir um lado, chega uma questão para você vai sentar, você vai analisar aquele processo, está tudo caracterizando que aquela pessoa é culpada, mas é tudo indícios. Há indícios. E daí do outro lado, o outro processo, ele lê tudo ali, já não é indícios, há provas, há fatos concretos que aquela pessoa realmente ela é culpada daquilo. Mas só que aquela pessoa, aquele outro lado, às vezes, usurpou, subornou, fez alguma coisa, o juiz vai para o lado dos indícios. Não, mas aqui tem um indício, mas há indícios, mas vamos apurar realmente, ver se tem fatos concretos que condenam aquela pessoa. Mas só que essa que tem os fatos, que já está mostrando que ela é culpada daquilo, às vezes né? O sangue está ali também, o mesmo sangue que está no juiz está naquele lá também. Daí ele dá aquela inclinada, ele foi parcial.
ele não foi verdadeiro. Entrou um espírito ali de mentira no meio, um espírito errado. Agora te pergunto, nosso Deus, ele faz julgamento com parcialidade? Não. Nosso Deus é justo. Amém. É um Deus de justiça. Graças a Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada nos fala que a justiça pertence a Deus. Amém. Quando o homem vai fazer justiça, é os que estão no mundo aí, ó. Essa é a justiça do homem que está aí no mundo. Às vezes, as injustiças têm prevalecido demais. E é por isso que o povo está saturado. O povo não suporta mais de tanta injustiça que tem sido cometida, tantas atrocidades. É verdade. Tanto no lado natural como no lado espiritual. E o profeta fala, o natural corre paralelamente com o espiritual. Se está desse jeito aí no mundo aí, essa agitação na nação, e no espiritual, será que nós vamos acomodar, cruzar os braços e vamos morrer tudo assim mesmo? Vamos morrer sem gasolina, morrer sem gás, vamos morrer sem comida, vamos morrer assim? Agora o evangelista pregou quinta-feira, irmão Daniel. Falou, olha, o negócio é o seguinte, sem gasolina nós passamos, sem gás nós passamos, sem andar de carro para cima e para baixo nós passamos, mas sem Deus nós não passamos. É verdade. É ou não é? É verdade. Sem qualquer coisa desse mundo nós passamos, mas sem nosso Deus nós vamos perecer, nós não passamos. É verdade. Ah, mas aí, ó, esses crentes aí, esse povo dessa mensagem aí, eles estão meio que delirando. Já estão, é igual o Agripa falou para o Paulo, ô Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Achou que Paulo estava meio fora, né? Ele falou, ó, oxalá você, em outras palavras, oxalá você cresça do jeito que eu creio aqui, Agripa. Nós não estamos delirando, não. Nós estamos nos renovando a cada dia. Nós estamos crendo cada dia mais. Isso aqui não é delírio, não. A hora que afindar tudo isso, vai chegar uma hora e vai acabar mesmo. Você acha que nós vamos ficar do jeito que está aí até quando? A hora que findar os recursos naturais nossos, que nós não tiver condição mesmo naturalmente, que vai findar, nós temos um recurso sobrenatural. Amém. Graças a Deus. Então o recurso que nós temos no esgoto, pode ficar tranquilo. Esses postos de petróleo um dia vai acabar, não vai? Pode ter bilhões de litros, mas vai acabar, é finito. É verdade. Até o mar, a Bíblia fala que vai acabar um dia desse. Vai sumir o mar. Verdade. Quem que pode dizer que o mar vai sumir sem mansidão? Mas vai, que Deus falou que vai. Amém. E a hora que acabar os recursos humanos, nós temos crédito lá em cima. Amém. Nós vamos usar, aproveitar os recursos sobrenaturais. Palavra falada. Graças a Deus. Palavra falada. E não vai ser muito tempo. Um prazo curto aí, poucos dias antes da nossa subida, nós vamos viver aqui embaixo ainda e não está longe disso acontecer, não. Amém. Quem crê que isso está longe é porque não crê na mensagem do profeta. É verdade. Pessoa que crê que vai, eu vou comprar mais casa, mais terreno, eu quero fazer grandes propriedades, deixar para os meus filhos, para a minha família, através do ministério, vou granjear grandes coisas através do ministério, porque eu estou pensando lá na frente. Então está caracterizando o que o Mobrano ensina, não é? Mas nós estamos aqui crendo, estamos procurando receber tudo que a gente pode agora. Por que o anjo falou com o Mobrano, armazena alimento? Amém. Armazena alimento, armazena alimento. Graças ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo, armazenando esse alimento espiritual em seu devido tempo. Em nossas almas. Que ficar nessa mornidão que muitos crentes estão aí, muitos preguiçosos, vai chegar uma hora que às vezes um culto, uma palestra, aquilo que precisava ouvir, não ouviu, ele não armazenou alimento, virou maná passado, ficou para trás. Por isso que a mensagem é o maná da hora, do dia.
Oh, o que foi aquele dia, aquela pregação? Que não, passou, é maná, nós estamos indo para frente. Que tempo será esse, hein, igreja? Que tempo, irmãos? Nós falar a palavra e a coisa acontecer. Você ficar lá com a sua família, ficar dentro de casa ali, porque você não vai poder sair e fazer as coisas. Você ficar ali, às vezes, reunido com os irmãos, com as famílias. Pastor, nós estamos passando necessidade aqui. Não, nós reúne. Nós cremos na palavra de Deus. Você fala a palavra, a coisa acontece. Essa unidade de fé, esse poder tem que estar em toda a noiva de Cristo. Amém. Isso não vai ser brincadeira, não é brincadeira. Não é, nós não reunimos aqui para brincar de igreja. Verdade. Nós não reunimos para ensinar isso daqui, para trazer uma emoção. Você pode falar por emoção 10 milhões de vezes, não acontece nada. Pode falar, não vai acontecer. Mas você fala pela unção do Espírito, você falou uma vez só, acontece. Amém. Graças a Deus. Mas, no tempo de Deus, vamos caminhar aqui. O profeta disse agora, ouçam com atenção e vejam o que ele disse. Farão então sinais, maravilhas, que se possível enganaria até o eleito, os próprios escolhidos. E eles são genuínos, ou melhor, eles são ungidos com o Espírito Santo genuíno. Mombrana falou, eu sei que isto soa bastante insensato. Ouviu uma mensagem dessa aqui, ele falou, o que é isso, esse profeta, esse William Martin Branham? Falou, não, soa bastante insensato, mas nós vamos tomar tempo e explicá-lo pela palavra. Que isso é absolutamente o assim diz o Senhor. Amém. É a verdade isso daqui. E nós cremos, eu creio que isso daqui é o assim diz o Senhor. Amém. Amém. Agora, as pessoas crendo ou deixando de crer, a palavra de Deus é a mesma coisa. Ela nunca vai ser falsa. Porque 99% das pessoas não creem nisso daqui. Ela não deixa de ser falsa. Ela é verdadeira do mesmo jeito. Vamos, Mombrana disse, vamos abrir nossas Bíblias, apenas um minuto. Em Mateus capítulo 5, começar com o versículo 45. Observem agora, enquanto lemos por alguns momentos nessas Escrituras. Então, após chegarmos aqui, ora, nós lhes daremos, então você, se nós falharmos em ler todas elas, então você pegue sua Bíblia. E também você pode lê-las depois que sairmos daqui. E você for para casa. E você leia o que a Bíblia diz sobre isso. Agora, para aproveitarmos nosso tempo, para conseguirmos um fato básico, porque eu estou fazendo uma afirmação aqui que é espantosa. E é mesmo, né? Pessoa falsa ser ungido com o Espírito Santo. Você fica, meu Deus. É uma Mombrana cita aqui na frente aquele caso daqueles dois homens que ele viu. Um falando em línguas, genuinamente do Espírito Santo, e o outro interpretando genuinamente pelo Espírito Santo. E um era falso e o outro verdadeiro. Verdade. E agora? Então vejam aqui. Como que o Espírito Santo pode ungir um falso mestre? Mas isso é o que Jesus disse que aconteceria. Agora Mateus capítulo 5, versículo 45. Vamos ler agora. Vamos começar um pouco atrás aqui, no 44. Vamos encerrar aqui, nesse versículo. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, vamos ver se nós estamos obedecendo essas Escrituras. Vamos ver se muitos dos nossos ensinadores, nossos mestres assim, muitas pessoas proferem esse ofício, esse ministério de mestre, muitos pastores, né? Mas vamos ver pela Bíblia,
se esses mestres assim estão fazendo isso daqui, só esse versículo que Jesus está mostrando aqui. Jesus falou assim: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. Meu Deus. Será que nós conseguimos uma quantidade boa de mestres? O irmão Bruno está falando aqui, falsos mestres. Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Meu Deus. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Só esse versículo, quem está dando conta de obedecer? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre mal injusto. Aleluia. Está vendo aqui? Então é muito melhor nós obedecermos, seguirmos essas orientações da Bíblia, essas orientações do profeta de Deus. Por isso que o Mobrana falou: sabe como que eu venço até as feras, os animais indomáveis, selvagens? Com amor. É verdade. Aleluia. Graças a Deus. Sem o amor de Deus, irmãos, nós somos pior que um animal. Às vezes você olha, às vezes um animal que não é da mesma espécie daquele animal, às vezes ajuda aquele animal. É verdade. Às vezes vê aquele animal ferido e o outro lá tentando devorar ele, vê um animal que se compadece, algo moveu nele. E a gente chama eles de irracionais. Né? Vai lá e, às vezes, aquele outro animal, um leão, por exemplo, um animal assim que quer devorar aquele... E chega o outro que é mais fraco que ele, mas se posiciona, move alguma coisa, um instinto nele, não sei o que é, vai lá e defende aquele animalzinho. E manda o leão embora, manda aquela fera embora. E nós, que somos chamados racionais, temos raciocínio, conseguimos raciocinar. E não só o raciocínio, mas nós temos o Espírito Santo. Amém. Falamos que temos o Espírito Santo. É verdade. Que somos grandes homens, grandes pastores, grandes ministros, grandes apóstolos. Nessas horas a gente professa as coisas para os nossos irmãos. Não são nem inimigos. Porque inimigo é aquele que te persegue. Quem está perseguindo quem aqui, irmão? Quem está fazendo mal contra alguém aqui? Quem está blasfemando contra alguém? Então, nesse pedacinho, o povo já poderia abrir os olhos. Nessas escrituras. Não precisa nem toda a Bíblia. Que Jesus falou mesmo que não é para tirar nenhum J, nenhum tio, sem que toda a lei se cumpra. Imagine nós não crer nem no versículo inteiro. Porque quando nós não estamos nem esforçando para viver, é porque nós não estamos nem crendo nesses versículos. A gente crê naqueles versículos que cabem para a gente, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, vocês têm que me respeitar, vocês têm que... né? O negócio é que a igreja de Deus, a noiva de Jesus Cristo, é nação santa. Amém. É povo escolhido. Não é mais homem ungido, é um povo ungido. Amém. Então não é só eu que mereço respeito. Às vezes a gente vê, quando o irmão fala alguma coisa, a gente fica até com vergonha do que o irmão... Aquela gratidão, aquela reverência. Mas isso não é só para a gente, para os pastores, isso é para toda a igreja. Todo irmão que merece respeito. Amém. Criança e pequenininha, ele merece ser respeitado. É verdade. Jesus falou: se a gente não se tornar como uma criança, É verdade. deixar de ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Às vezes pessoas têm décadas de mensagem, mas estão se comportando como menino inconstante.
fica assim agitado, para lá e para cá. Vamos ser como crianças, simples mesmo. Fazer as coisas com sinceridade, ser honestos, ser verdadeiros mesmo. Não só aparente. Mas na hora de manifestar isso, a gente naquela hora lá, a gente ser verdadeiro. Não tratar as coisas com leviandade. Amém. Graças. Deus nos ajude. Assim seja. Deus nos dê o Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Em uma medida tal que possamos ir nos purgando de muitas coisas que atrapalham a operação do Espírito. Atrapalham nosso ego, nosso orgulho, nosso jeito difícil, nossa natureza. Que Pedro falou que muitas coisas nós herdamos de nossos pais. É Bíblia, é Bíblia. Mas tem uma saída. Jesus falou que tem uma saída para essa natureza que nós herdamos dos nossos pais. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino dos céus. Graças. Aquele que não nasceu de novo não é nem você atribuir ao batismo do Espírito Santo. É o novo nascimento. A pessoa que nasce de novo, automaticamente ela tem um batismo do Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo, o profeta chega a dizer que é um dom, um poder temporário para você viver aqui. Mas eu creio que todos que subirão no rapto serão batizados com o Espírito Santo. Amém. Amém. Mas o que conta é o novo nascimento. Aleluia. Novo nascimento muda mesmo. Muda pensamento. É uma mudança de pensamento. Muda a atitude, muda a natureza. E daí nós nascemos, o profeta fala, nós nascemos no reino de Deus. O novo nascimento te coloca no reino de Deus. Agora a gente pergunta, o reino de Deus tem mentira? Porque dentro do reino de Deus, nascido de novo, continua mentindo. Continua proferindo juízo sobre os irmãos. Maldições contra as famílias. Confundindo mentes das famílias, de igrejas inteiras. Deus nos livre desse espírito. Amém. Deus nos ajude. Deus nos dê graça. Que assim seja. Continuarmos o nosso posto de dever cristão. Aleluia. Firmes na palavra. O vento de doutrina está aí para todo lado, agitação, mundo externo, mundo interno. Está tudo desse jeito. Meu Deus. Mas se você estiver na rocha sólida que é Jesus Cristo, nada te abala. Amém. Nada faz você. Aleluia. Você fica seguro. Graças a Deus. Senhor Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por este ensinamento, Deus. esse posicionamento que o Teu Espírito tem dado Aleluia. à Tua igreja. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, Senhor. E o Senhor tem aberto os nossos ouvidos espirituais e nós temos seguido a orientação do Teu Espírito. Graças a Deus. Amém. Ajuda essas Que famílias, assim seja. ajuda nossos irmãos, não só aqui, como em muitos lugares, Amém. É verdade. a estarem posicionados na Que palavra, assim seja, a Pai. estarem, Senhor, seguros Aleluia. na mensagem do profeta, Graças a Deus. porque é o assim diz o Senhor Aleluia. para este dia que nós estamos vivendo. Amém. Um dia enganoso, Deus, amado. um dia, Senhor, onde se as pessoas não vigiassem, elas cairiam. Por isso o Senhor Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, muitos escolhidos, eles ficariam para trás. Meu Deus. Mas aqui estamos, Senhor, confiando em Ti e Graças. pedindo, ó Pai, que a Tua mão de misericórdia, a Tua graça, o Teu amor infinito continue com a Tua igreja, com o Teu povo espalhado na face desta terra. Aleluia. Porque sabemos, ó Deus, estamos crendo que aquele grande dia, aquela grande hora está se aproximando. Que assim seja. Podemos, ó Deus, por meio da fé, parece que como esticar o nosso braço, a nossa mão, nós alcançamos aquele dia. Está tão próximo. Seja, Pai. Aceite nossa gratidão a Ti. Agradecemos pela cura divina, pela Amém. saúde que o Senhor tem Amém. dado, pela força, pelo ânimo. Glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.